Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril, e hoje nós vamos ler os seguintes textos: Josué capítulo 19, versículo 1, até Josué capítulo 20, versículo 9. Depois nós vamos a Lucas capítulo 19, versículo 28, até Lucas 19, capítulo 48. Depois nós leremos o Salmo de número 88, do versículo 1 até Salmo 88, versículo 18. E finalizaremos com Provérbios, capítulo 12, capítulo 13, versículo 12, até Provérbios, capítulo 13, versículo 14. Sejam todos bem-vindos à nossa leitura. Lembrando que esses textos eles aparecem aqui na imagem do vídeo, e você pode tomar nota, e eles também estão lá no meu Instagram. Você pode acompanhá-los lá no meu Instagram, tá bem? Vamos à nossa leitura então? Que Deus abençoe nesse dia, nesta leitura, e é mais um dia que nós estaremos fazendo a nossa leitura e assim também aproximando da nossa meta, que é lermos a Bíblia toda ao longo do ano. Vai em frente, não desanime, hein? Josué capítulo 19, versículo 1 diz assim, continuando na divisão da terra, quem ficou em qual terra, em qual região, diz assim: a segunda porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Simeão. Sua herança ficava dentro do território de Judá. A herança de Simeão incluía Berseba, Sebá, Moladá, Hazar-Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betul, Ormá, Ziclaque, Bet-Marcabote, Hazar-Susa, Bet-Lebote e Saruém, 13 cidades com os povoados ao redor. Também incluía Aim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades com povoados ao seu redor. Também os povoados vizinhos, até Baalat-Beer, também conhecida como Ramá do Neguebe. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Simeão. Sua porção de terra foi tirada de uma parte da herança de Judá, pois o território de Judá era grande demais para eles. Assim, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro do território de Judá. A terceira porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Zebulon. A divisa da herança de Zebulon chegava até Saride. Dali prosseguia para oeste, passando por Maralá, chegando até Dabsete e seguindo para o ribeiro, junto a Joquinião. Na direção oposta, a divisa se estendia para o leste, desde Saride até o limite de Quislote-Tabor, e dali para Daberate, subindo até Jáfia. Depois continuava para o leste, até Gat-Efer, Etecarim, Rimon, e fazia uma curva na direção de Neá. A divisa norte de Zebulon passava por Hanatom e terminava no vale de Eftael, além das cidades mencionadas. Ali estavam Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém, 12 cidades com os povoados ao seu redor. A herança designada aos clãs da tribo de Zebulon incluíam essas cidades com os povoados ao redor. A quarta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Issacar. Seu território abrangia as seguintes cidades: Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enradá e Bet-Pazes. A divisa também chegava a Tabor.
Saazima e Bet-Semes, e terminava no Jordão. 16 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs de Issacar incluía essas cidades com os povoados ao redor. A quinta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Azer. Seu território abrangia as seguintes cidades: Eucate, Ali, Beten, Aksaf, Alameleque, Amade e Missal. A divisa a oeste chegava até o Carmelo e Sion-Libnate. Depois fazia uma curva para o leste, em direção a Bet-Dagon. Se estendia até Zebulon, no vale de Iftael, e ia para o norte, até Bet-Emeque e Neiel. Dali prosseguia para Cabul, ao norte, Abdon, Reob, Ramon e Caná, até a grande Sidom. Depois a divisa fazia uma curva em direção a Ramá e a cidade fortificada de Tiro, de onde virava em direção a Oza e terminava no mar Mediterrâneo. O território também incluía Meebel, Aquzibe, Umá, Afeque e Reobote, 22 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Azer incluía essas cidades com os povoados ao redor. A sexta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Naftali. Sua divisa começava em Elef, no Carvalho, em Zaanim, passava por Adami-Negueb e Jabneel até Lacum e terminava no Rio Jordão. A divisa a oeste passava por Asnote-Tabor e ia para Ucoque. Chegava à divisa de Zebulon, também ao sul à divisa de Azer, a oeste e ao Rio Jordão, a leste. Suas cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Hamate, Hakate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En-Hazor, Iron, Migdael, Orém e Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Naftali, ou Naftali, incluía essas cidades com os povoados ao seu redor. A sétima porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Dan. O território designado com sua herança abrangia as seguintes cidades: Zorá, Estaol, Ir-Semes, Zaa-Labim, Aijalon, Itlá, Elon, Timna, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beneberaque, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, e o território em frente de Jope. Os membros da tribo de Dan tiveram dificuldade em tomar posse de sua terra, por isso atacaram a cidade de Lesem. Eles a tomaram, massacraram seu povo e se estabeleceram nela. Mudaram o nome da cidade para Adã, em homenagem ao seu antepassado. A herança designada aos clãs da tribo de Dan incluía essas cidades com os povoados ao redor. Depois que todo o território havia sido repartido entre as tribos, os israelitas deram a Josué uma porção de terra como herança no meio deles, pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que quisesse. Ele escolheu Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. Ali reconstruiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e o chefe das tribos designaram como herança para as tribos de Israel, por sorteio, na presença do Senhor, à entrada da tenda do templo, em Siló. Assim concluíram a distribuição da terra. Capítulo 20, versículo 1. O Senhor disse a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio de acordo com as instruções que dei a Moisés.
Qualquer um que matar alguém acidentalmente e sem intenção poderá fugir para uma dessas cidades. Serão lugares de proteção contra os parentes da vítima, que quiserem vingar sua morte. Ao chegar a uma dessas cidades, a pessoa que tirou a vida de alguém comparecerá diante das autoridades à porta da cidade e apresentará seu caso. Eles permitirão que essa pessoa entre na cidade e lhe darão um lugar para habitar no meio deles. Se os parentes da vítima forem até lá para vingar sua morte, as autoridades não entregarão o acusado, pois ele matou alguém sem intenção e sem hostilidade anterior. O acusado, porém, deve permanecer na cidade e ser julgado pela comunidade, que dará o veredito. Continuará a viver na cidade até a morte daquele que era o sumo sacerdote na época do acidente. Depois disso, terá a liberdade de voltar para sua casa na cidade de onde fugiu. Essas foram as cidades designadas como refúgio, como cidade de refúgios: Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali; Siquém, na região montanhosa de Efraim; Quiriate Arba, isto é, Hebron, na região montanhosa de Judá. Essas foram as cidades designadas do lado leste do rio Jordão, em frente de Jericó; Bazer, no planalto desértico da tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, no território da tribo de Gade; e Golã, em Bazã, no território da tribo de Manassés. Essas cidades foram separadas para todos os israelitas e também para os estrangeiros que viviam entre eles. Qualquer um que matasse alguém acidentalmente poderia se refugiar numa dessas cidades. Assim, não seria morto por vingança antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Agora vamos a Lucas, capítulo 19, versículo 28, que diz assim: Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betfagé, em Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Disse ele: Vão ao povoado adiante. Assim que entrarem, verão ali amarrado um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém perguntar por que estão soltando o jumentinho, respondam apenas: o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho exatamente como Jesus tinha dito. E, enquanto o desamarravam, seus donos perguntaram: Por que estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam: O Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal, para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz na terra e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram: Mestre, repreenda seus seguidores, pois por dizerem essas coisas. Ele, porém, respondeu: Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão vocês e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Então, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo: As Escrituras declaram: Meu templo será casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes do povo planejavam matá-lo. Contudo, não conseguiam pensar num modo de fazê-lo, pois o povo ouvia
atentamente o que ele dizia. Impressionante. Essa profecia de Jesus se cumpriu exatamente no ano 70 depois de Cristo, quando Tito, ele vem de Roma e destrói completamente o Templo de Jerusalém para nunca mais ter sido reconstruído até os dias de hoje. Coisa impressionante, né? E diz o texto que nós acabamos de ler, porque a cidade não reconheceu que Deus a havia visitado, na pessoa de Jesus Cristo, obviamente. Que coisa terrível, né? Agora vamos ao livro dos Salmos, Salmo de número 88, versículo 1, que diz assim: Ó Senhor, Deus de minha salvação, clamo a Ti de dia, venho a Ti de noite. Agora, ouve minha oração, escuta meu clamor, pois minha vida está cheia de problemas e a morte se aproxima. Fui considerado morto, alguém que já não tem forças. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento e estou separado do teu cuidado. Tu me lançastes na cova mais funda e nas profundezas mais escuras. Tua ira pesa sobre mim, uma após a outra tuas ondas me encobrem. Afastaste de mim os meus amigos, para que eles me tornastes repulsivo, e eu estou preso numa armadilha, e não há como escapar. As lágrimas de aflição me cegaram os olhos todos os dias. Eu clamo a Ti, ó Senhor, e a Ti levanto minhas mãos. Será que Tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Acaso os mortos se levantam para Te louvar? Podem os que estão no túmulo anunciar Teu nome e Teu amor? Podem proclamar Tua fidelidade no lugar de destruição? Acaso as trevas falam de Tuas maravilhas? Pode alguém na terra do esquecimento contar de Tua justiça? A Ti clamo, ó Senhor. Dia após dia continuarei a suplicar. Ó Senhor, por que me rejeitas? Por que esconde de mim o seu rosto? Desde a juventude estive doente e à beira da morte. Teus temores me deixaram indefeso e desesperado. Sim, tua ira intensa me esmagou, teus temores acabaram comigo o dia todo. Agitam-se ao meu redor como uma inundação e me encobrem por completo. Tiraste de mim meus companheiros e pessoas queridas. A escuridão é a minha amiga mais chegada. Aqui o salmista estava bem para baixo, né? Coisa terrível, né? Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz assim: A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore de vida. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quem respeita o mandamento será bem-sucedido. A instrução do sábio é fonte de vida. Quem a aceita escapa das armadilhas da morte. E eu quero dizer a vocês que isso que nós acabamos de fazer, a leitura da palavra de Deus, é a instrução. Mais do que uma instrução, é a palavra do sábio por excelência, do grande sábio, o Espírito Santo de Deus, que a inspirou para que homens e mulheres, ao longo de um período de 1500 anos, pudessem escrevê-la para que hoje a gente tenha acesso. E desta forma, a gente então encontre fonte de vida. E nós, aceitando a palavra de Deus, vamos escapar das armadilhas da morte. A ponto de Jesus dizer: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a Bíblia, ela é instruções para o nosso dia a dia, para o bem-estar geral e para o bem-estar da nossa alma. Isso é maravilhoso, né? Então que Deus te abençoe nesse dia, você tenha aí uma semana abençoada e nós nos vemos amanhã, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus, anotem aí os seus comentários aqui coloquem, né, suas observações, comentários aí nos comentários do vídeo e também deixe o seu like, seu joinha e lembre de compartilhar com alguém, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã.